meus amores, voltamos com a nossa programação e nós vamos ter a oportunidade de ouvir agora a nutricionista Fabiana. Gente, Fabiana tem desempenhado um papel importantíssimo para o mundo gluten-free. A gente sabe que nós temos um problema muito sério, que é a contaminação cruzada. E a Fabiana, ela vai explicar muito melhor, mas ela assim, tem lutado e tem feito projetos em relação a esse tema. Então, Fabiana, seja muito bem-vinda, querida, e pode falar aí do seu projeto. E nós também podemos, como o projeto dela é um projeto assim que vai nos beneficiar tanto, nos abençoar, nos beneficiar muito, né? Então, eu falei para ela, olha, nós fazemos questão de realmente, assim, ajudar. Então, fiquem ligados que, no final, eu acho que ela vai falar sobre, vai colocar o número do Pix. Esse Pix é para estar ajudando ela a continuar ao projeto. Então, ela vai falar sobre o projeto e vocês vão ver a importância do que essa menina está fazendo. Fabiana, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês estão me escutando bem? Tudo certo? Então tá bom. Então, pessoal, como a Micheline comentou, né, desde o TCC, né, eu tenho feito já essa pesquisa sobre métodos de remoção de glúten, né, quando eu fiz o TCC da nutrição. Eu sou formada em química também, então é um assunto que já pega os meus conhecimentos da química também, né? Então resolvi unir as duas coisas, né? E durante o TCC eu fiz a testagem da tripla lavagem, né? Que é um método que é bastante conhecido, né? Dos celíacos, que normalmente nós indicamos, né? Quando o celíaco é diagnosticado, e normalmente a gente fala bastante, né? Sobre a tripla lavagem. E agora, no mestrado, eu resolvi testar outros métodos de higienização e vou falar um pouquinho sobre eles. Eu não sei se eu coloco a apresentação certinho, então. Então, vamos lá. Como remover o glúten de superfícies e utensílios de cozinha, né? Pode passar, por favor. Então, só para a gente contextualizar, né? O que é o glúten, né? Então, o glúten, ele é uma proteína de armazenamento dos cereais, tá? E ele é formado pela combinação das proteínas prolamina e glutelina. Majoritariamente, o glúten de trigo é o que desencadeia a autoimunidade nas pessoas com doença celíaca, né? Então, ele é formado por gliadinas e gluteninas. E no centeio, a cevada também, né, com as suas prolaminas, eles também desencadeiam essa autoimunidade, né, porque tem uma similaridade ali da molécula também, né? Então, essas prolaminas são a secalina e a ordeína. A aveia, ela tem glúten por contaminação cruzada. Só que a avenina também pode desencadear reações em pessoas com doença celíaca, né? Se estima em torno de 8% aí de celíacos que podem ter alguma reação mesmo com a aveia sem glúten, né? Porque também é similaridade, né, das proteínas. Tem pessoas, por exemplo, né, já foi comentado também até na palestra da Raquel, que podem ter alguma sensibilidade também a arroz e outros cereais, né, porque todas têm proteínas muito parecidas, né. Pode passar. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, o glúten de trigo, ele tem uma grande importância, né, na indústria, no geral. Então, a gente tem aqui a gliadina que traz a extensibilidade, né, para a massa, e a glutenina que trabalha a parte de viscosidade e elasticidade, né. Então, quando a gente tem uma ação mecânica, né, e água, a gente forma o glúten, né. A farinha de trigo sem fazer esse esforço mecânico, né, ou adicionada de água, ainda não está com o glúten formado, né, só depois que a gente faz esse processo. Então, essa proteína ela é muito interessante para a indústria, não é interessante para nós, né? Então, vamos ver como a gente pode fazer para removê-la de forma satisfatória. Pode passar. Então, vou falar um pouquinho sobre a contaminação cruzada, né? Porque o trabalho que eu desenvolvi,
ele está muito mais ligado a essa parte de contaminação cruzada do que remover o glúten, por exemplo, da farinha de trigo ou de um produto com glúten, a gente fazer essa remoção do glúten, né? Porque existem estudos nesse sentido também. O meu trabalho foi mais focado em como a gente remover, né, o glúten desses utensílios e superfícies, esse glúten que fica, né, mais por contaminação ou no caso de lugares que fazem produtos com glúten, né, esse glúten que vai ficar ali, que não vai ter o mesmo teor, né, a mesma quantidade de um produto com glúten. Então, a contaminação cruzada, ela é a presença de qualquer alérgeno alimentar não adicionado intencionalmente no alimento. Então, ele pode vir, né, desde o plantio, cultivo, transporte, armazenamento, manipulação. Então, a gente tem que cuidar todas essas etapas, né. E ela também pode acontecer nos utensílios e nas superfícies. Então, onde a gente tem, por exemplo, um compartilhamento, né, de ambientes, a gente pode ter essa contaminação cruzada também. E muitas pessoas com doença celíaca, elas permanecem doentes porque elas não consideram, né, ou desconhecem a contaminação cruzada, né, como já foi falado aqui nas demais palestras, né, tem, infelizmente, também muitos profissionais de saúde também acabam não orientando sobre a questão da contaminação cruzada, né. Então, por elas desconhecerem ou não considerarem, né, a contaminação, elas não avaliam os riscos, não aplicam os métodos de higienização adequados, ou até compartilham, né, utensílios e superfícies sem um bom controle. Então, a gente precisa sempre fazer essa avaliação, né, de risco quando a gente está num lugar compartilhado. Pode passar. Então, agora vamos falar um pouquinho dos métodos, né, pode passar. Então, o que a gente já tem de estudos, né? Quando eu fui fazer a busca, né, para fazer esse trabalho, me deparei com pouquíssimos artigos publicados, né, sobre esse assunto. A gente tem muitos relatos, né, nos próprios grupos, né, de celíacos a gente fala, né, sobre a tripla lavagem e tudo mais, só que a gente não tem publicações sobre esse assunto, né. Tem muitos artigos publicados sobre redução de glúten em produtos com glúten, mas pouquíssimos artigos falando sobre como higienizar, né? Como a gente faz para limpar, né, as nossas bancadas, os nossos utensílios, como que um restaurante poderia, né, fazer essa limpeza também no seu local para poder fazer também produtos com segurança, né, produtos sem glúten com segurança. Então, me deparei com poucos artigos publicados e, né, quem é da pesquisa sabe que a gente precisa, né, de ter referências para poder fazer o nosso trabalho, né, e se tornou bem complicado. Nessa busca, então, eu encontrei 3 artigos que falam, né, sobre métodos de higienização. O primeiro, esse de 2018, que é do Studerus, ele foi feito na Suíça e ele fala se realmente compartilhar, né, utensílios acaba aparecendo, né, essa contaminação cruzada. E eles viram que nas amostras que eles avaliaram, essa contaminação foi muito pequena, assim, em utensílios bem específicos, né. Mas tem muitas limitações nesse estudo, né? Eles fizeram em poucos utensílios, num lugar com contaminação controlada, né? Porque foi feito dentro de um laboratório, de uma cozinha que foi feita só para isso, né? Para esse experimento, assim. E eles conseguiram ver que, né, naquele estudo ali, a contaminação foi baixa, digamos assim, mesmo compartilhando, né? Eles fizeram, por exemplo, cozimento de macarrão, com glúten e depois cozinharam o macarrão sem glúten na mesma água do macarrão com glúten e viram que essa contaminação ela era muito pequena. Mas, como eu disse, né, tudo num ambiente controlado fica realmente muito mais, né, fácil da gente fazer esse controle, né, tem um pouco de viés, assim, né. Então, foi um artigo bem falado também na época, né, então a gente sabe que tem muitas limitações, né? Então é sempre bom a gente ficar de olho também nas metodologias, né, desses artigos. Também temos o artigo do Futinos
de 2019 na Espanha. Aqui eles foram para uma indústria de alimentos e aí fizeram a limpeza, né, de máquinas que manipulavam, né, produtos com glúten com detergentes enzimáticos, né? Então eles testaram um detergente comum e um detergente enzimático, mas daí eles já foram lá no chão de fábrica mesmo, né? Foi um estudo bem interessante. E eles conseguiram ver que usar os detergentes enzimáticos, né, nessas máquinas, teve um efeito bem interessante, assim. Foi uma limpeza bem mais eficaz do que só com o detergente comum. E eles fizeram em correias transportadoras, em superfícies de inox e superfície plástica também. Conseguiram ver que teve uma boa remoção. Mas, claro, né, a gente sabe que maquinário tem outras peças, né, que podem esconder ali o glúten, então a gente tem que tomar cuidado de qualquer forma, né, quando existe esse compartilhamento, as empresas geralmente têm que testar os produtos, né, para afirmar que aquele produto realmente não tem glúten, se ele é feito ou processado, manipulado em um maquinário compartilhado. E temos o estudo do Galan Malo, de 2019, também na Espanha. Esse estudo, eles testaram, eles fizeram testes em cantinas escolares, então foram várias cantinas, se eu não me engano, 50, e eles pegaram utensílios, né, que eram de uso exclusivo, né, para preparar alimentos sem alérgenos. Nesse estudo, eles avaliaram glúten, leite e ovo. Então, eles tinham utensílios exclusivos, né, para fazer esses produtos. Eles tinham outros utensílios que eles usavam para fazer os produtos com glúten, com leite e com ovo. E eles fizeram, então, vários métodos de higienização. Eles usaram, por exemplo, detergente comum e detergente enzimático. Usaram também lavagem na máquina de lavar louças ou uma lavagem à mão. E eles viram que usar os detergentes enzimáticos também era uma boa solução, né, para essa louça. Em relação ao detergente comum, né, ele teve uma eficácia melhor. E lavar a mão também foi mais eficaz do que lavar na máquina de lavar, né? Claro que a gente precisa avaliar também como foi feita essa lavagem à mão, né? Muitas vezes a gente não está prestando muita atenção, né, na louça que a gente está lavando e acaba ficando alguma sujidade, alguma coisa, né? E aí a máquina de lavar às vezes fica também. Eu não sei, eu não tenho máquina de lavar, não costumo usar, mas quem tem pode, de repente, comentar alguma coisa. Então, baseado principalmente nesse artigo da Galan Malo, a gente fez o nosso trabalho agora do mestrado, né, do grupo de pesquisa aqui da URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos baseamos nesse artigo porque ele tinha mais métodos de higienização e tinha mais utensílios também, né, porque eles usaram vários tipos de utensílios, eles usaram colher, concha, panela, eles usaram utensílios que ficavam guardados em caixas ou que ficavam pendurados, né, por exemplo, expostos, né, na cozinha. Então isso foi muito bacana, assim, porque eles não avaliaram só o método de higienização, mas eles também viram que se a gente guarda os utensílios, por exemplo, num armário ou numa caixa, é muito mais seguro do que eu deixar eles expostos, né, nessa cozinha. Também esse é um outro risco, né, de contaminação que a gente tem. Então, se a gente está num restaurante que é compartilhado e esse restaurante quer produzir, né, produtos sem glúten, eles podem ter fazer, né, essas orientações de guardar os utensílios que vão ser feitos de uso exclusivo, ter utensílios de uso exclusivo também reduziu, né, a contaminação por alérgenos, né, tanto glúten como leite quanto ovo. Então, são estratégias, né, que a gente pode usar nos restaurantes, na indústria no geral. Então,
antes de falar do trabalho de agora, do mestrado, né, em 2021, eu fiz a determinação da eficácia da tríplice lavagem no meu TCC da nutrição. Ele está em processo de publicação, a gente acredita que até o final do ano deva ser publicado, e aí eu vou poder mostrar ele mais para vocês, aí divulgar mais para vocês. Mas nós tivemos ótimos resultados, né, com a determinação da eficácia da tríplice lavagem, ela realmente é eficaz. E agora, em 2022, eu comecei o mestrado, e também vamos publicar já o primeiro artigo, deve ir semana que vem também para publicação, que é um artigo de revisão, onde eu fiz, né, toda essa revisão de métodos que já existem, e outros processos também de remover glúten, né, também de alimentos, que tem bastante artigos nesse sentido. Então, vamos publicar agora já esse, e o segundo artigo deve ser publicado também em novembro ou dezembro, a gente deve mandar ele para publicação, que daí fala dos testes mesmo que eu fiz agora para a parte prática ali dos métodos. Pode passar. Então, falando um pouquinho da tripla lavagem, né? Essa técnica ela foi proposta em 2007 pela professora Flávia Anastácio de Paula, que também é celíaca, os filhos dela também são celíacos, né? E diante da não melhora, né, da condição ali, né, dos sintomas, né, ela, né, fez uma busca, fez uma pesquisa e conseguiu fazer essa metodologia aí. Só que ela nunca tinha sido testada, né? Então, quimicamente falando, ela fazia muito sentido, né? Mas a gente não tinha uma comprovação ainda de que ela realmente funcionava, né? Então, ela consiste em uma lavagem de utensílios e superfícies domésticas, né? A gente sempre aconselha em usá-la em superfícies e utensílios domésticos, em 3 etapas, né? Então, falando um pouquinho da solubilidade do glúten, né? A gente sabe hoje que 5% das proteínas, elas são solúveis em solução alcalina e sal, de 40% a 45% em solução ácida, e de 33% a 45% em álcool, 70%, né? Então, essa divisão, né, das solubilidades, ela foi feita em 1924 por Osborne, né? Tem um livro dele que fala sobre isso, é um livro bem antigo, e também encontrei alguns outros estudos, inclusive um agora de 2023, que também cita, né, essas frações aí de solubilidade. Pode passar. Então, né, diante disso, diante da gente saber como que o glúten faz essa solubilidade, como que a gente vai conseguir eliminar, se criou a tripla lavagem, né, que consiste numa primeira etapa de lavagem com detergente comum, aquela lavagem que a gente já faz em casa, normalmente, né, como a gente lava a nossa louça normalmente, né. O ideal é sempre uma esponja nova, né, quando a gente está descontaminando nossos utensílios, né. Por exemplo, tive diagnóstico hoje, né, sempre usei glúten na minha cozinha, então vou fazer a tripla lavagem. Então a gente pega uma esponja nova, faz essa primeira etapa com todos os utensílios que eu quero descontaminar, descarta essa esponja, pega uma outra esponja para fazer a segunda etapa, porque a esponja ela pode, né, ficar com os resíduos ali. Inclusive teve um estudo de 2022, se eu não me engano, 20 ou 22, não vou lembrar agora, do Japão, que eles fizeram avaliação das esponjas, né? Na verdade, eles estavam procurando o trigo no geral, né? Porque a legislação deles lá fala em trigo e não em glúten propriamente dito. E eles viram que o glúten, o trigo ficou preso, né? As moléculas ali do glúten, do trigo, né? Então tem a proteína, mas tinha o amido também. Eles ficaram presos nas micelas ali da esponja. E foi muito difícil de tirar aquilo ali da esponja. Então, realmente, quando a gente fala de descartar a esponja, é uma etapa bem fundamental aqui na tripla lavagem. Então, a segunda etapa, daí com uma esponja nova, a gente fazer essa solução de vinagre e sal. 100 ml de vinagre, 3 gramas de sal é o suficiente, tá? A gente faz uma lavagem, todos os utensílios, aqueles que a gente já passou o detergente, enxágua, descarta essa esponja novamente.
E a terceira etapa é uma lavagem com álcool a 70%, né? Então aqui a gente pode usar um pano descartável ou um papel toalha para passar nos utensílios, e essa é a última etapa da tripla lavagem, né? Então a gente usou todos os materiais ali para solubilizar a molécula de glúten, né? Então a gente tem a parte alcalina com o detergente, né? A gente tem uma parte ácida com o vinagre, e a gente tem o álcool a 70% que termina de solubilizar a molécula. Pode passar. Então, agora, em 2023, né, eu fiz, então, a testagem de outros métodos de higienização. Então, a gente testou alguns materiais que a gente já tinha visto em outros artigos, né, e fizemos também algumas coisas assim, entre aspas, novas, né, que não é muito comum assim a gente ver. Mas nós fizemos, por exemplo, um enxágue com água, né, para ser tipo um branco, assim, né, para a gente ter uma noção se só a água seria capaz, né, de remover esse glúten, né. E a gente viu que só a lavagem com água não é eficaz, né. A gente sabe também que o glúten ele forma tipo uma colinha, né? Acho que muitas pessoas já devem ter usado, né? Uma cola de farinha de trigo. Então, fazer esse enxágue só com a água, ele realmente não solubiliza, né? Todas essas moléculas, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem uma panela que foi feito um macarrão com glúten, por exemplo, a gente não pode só enxaguar ela com água, né? Tem que fazer a lavagem. É diferente da gente pegar um utensílio, por exemplo, que estava guardado, né, e a gente fazer um enxágue antes de usar, porque ele estava guardado, estava limpo, né, então, teoricamente, não vai ter glúten ali formado, né, digamos assim. Detergente comercial, que é esse detergente comum que a gente usa em casa, ele teve uma boa eficácia, só que a gente tem aquele problema também de prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo, é um exemplo até que a Esther costuma dar, né, para quem pergunta. A Esther tem ótimos exemplos, né, porque ela está há muito tempo também nesse mundo. Ela costuma dizer que a gente está lavando a louça e está pensando na vida, está escutando uma música. Eu gosto, por exemplo, de ficar escutando os podcasts, né, quando eu estou lavando a louça, e às vezes tu não está prestando atenção naquele momento ali, e pode passar, né, uma louça suja, alguma coisa assim. E já deve ter acontecido com vocês, de vocês terem deixado a louça para secar, e na hora de guardar vocês verem que tem alguma sujidade, alguma coisa que ficou na louça, né? Então, é uma coisa que pode acontecer, né, gente? Ninguém está livre disso, né? E a gente ter outras opções, né, de métodos seria interessante também para poder solubilizar melhor, né, essa molécula aí que possa ter ficado. Então, o detergente comercial, ele tem uma boa eficácia, mas a gente tem que prestar um pouco de atenção, a gente tem que cuidar também como é que está a nossa esponja, né, todas essas coisas. Tudo isso é bem importante. Nós testamos enzimas também. Nesse caso, a gente não testou um detergente enzimático pronto, né? Nós fizemos um detergente com duas enzimas bem comuns, né? Bem fáceis de encontrar, que são a bromelina e a papaina. Então, nós testamos elas sozinhas com detergente, depois fizemos uma combinação das duas também. E todos esses métodos foram bem efetivos, né? Os 3 métodos que nós usamos enzimas, removeram muito bem a molécula de glúten. Para contextualizar, né, nós fizemos a mesma metodologia para todos, então todos eles foram lavados e enxaguados com o mesmo tipo de esponja, e pelo mesmo tempo, né? Foi tudo cronometrado, então não deixamos mais ou menos tempo nenhum dos métodos, né? Para a gente não ter esse viés. Também testamos água sanitária, porque a Argentina, né? Ela usa, ela faz uma higienização levemente parecida com a tripla lavagem, só que eles usam água sanitária, né? Em vez do vinagre.
E aí, eu não tinha, assim, entendido muito bem por que eles usavam a água sanitária, mas no caso aqui, a água sanitária, ela é usada, eles usam lá para fazer a desinfecção, como a gente já usa aqui, né, para fazer desinfecção, por exemplo, das verduras, né, dos hortifrutis. Então, eles usam a etapa de água sanitária lá, que é a segunda etapa deles da lavagem, para desinfetar mesmo, tá? Então, ela não vai fazer remoção de glúten, tá? Então, a gente viu isso, né, nos testes, que só no inox a gente conseguiu remover melhor, assim, o glúten, usando água sanitária, mas nos demais utensílios não, que foram de teflon, alumínio e plástico, né? Inox, teflon, alumínio e plástico, foram os utensílios que a gente usou. Então, realmente, a água sanitária, ela não tem esse poder, né, de remover proteínas, tá? Não usem água sanitária nos utensílios, porque ela pode fazer reação também, tá, com o material desse utensílio e gerar ali algum composto que não vai ser, né, que pode ser tóxico e problemático para um utensílio que a gente vai usar depois para cozinhar também, e até na hora de lavar ali a gente pode gerar, inclusive, algum gás, alguma coisa tóxico ali. Então, não misturem água sanitária com detergente e não usem para lavar também os seus utensílios, tá? De cozinha. Então, esses foram os métodos que a gente usou agora nesse trabalho, né? Com esses 4 utensílios materiais, né? A gente tinha feito na tripla lavagem alumínio, inox e mármore, e agora fiz inox, alumínio, teflon e o plástico, né, que foram 2 materiais que foram pedidos, assim, né, que a gente acaba usando bastante, né, e várias pessoas usam panelas e frigideiras de teflon, né, e o plástico também, né, a gente tem um costume de usar. A gente viu, assim, que o inox é o melhor material, né? Que ele teve uma eficácia com todos os métodos. Então, ele é um material mais liso, né? Não é muito poroso, então faz bastante sentido, assim, né? De ele não ter muito se apegar muito ao glúten, digamos assim. Os demais materiais a gente teve bastante variação, tá? A gente teve amostragens que removeu um pouco mais o glúten e outras partes da panela que não removeu, porque geralmente, por exemplo, o teflon, ele tem essa camada, né, aquela camada do teflon ali, que se ela está danificada, então a gente tem problemas ali, a gente vai aderir mais o glúten ali, e a gente tinha panelas nessa situação, né, então a gente percebeu que onde tinha um pouco né, qualquer coisa danificada no teflon ali já teve mais aderência desse glúten e foi mais difícil de remover também. O plástico, a mesma coisa. O plástico, nós pegamos plásticos que já tinham sido utilizados, né, bastante no laboratório de nutrição lá da URGS, e eles tinham plásticos com bastante ranhuras já, né, pegamos todos eles iguais, assim, né, e também teve métodos que foram, né, a gente não conseguiu remover de forma eficaz por causa dessas ranhuras que já estavam no plástico. Por isso que a gente recomenda, né, a troca também desses plásticos que já estão muito riscados, muito arranhados, né, e os teflon a mesma coisa. O alumínio a gente também teve bastante resultados bem heterogêneos, porque o alumínio também é um material mais poroso, né, e ele também pode aderir um pouco mais a esse glúten. Então, a gente viu que o inox, ele é um ótimo produto, né, tem uma superfície mais lisa, então o que a gente puder usar de inox é sempre melhor. E se fizer um comparativo, né, o vidro, ele também vai ficar bem parecido com esse inox, tá? A gente não testou vidro, mas a gente imagina que vai ficar parecido, assim, o resultado. Pode passar. Então, temos outras pesquisas em andamento também,
pessoal da Escola Técnica Liberato Salzano, aqui de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, pessoal do curso técnico em Química, né, eles desenvolveram 2 projetos, são 2 duplas. Eu estou ajudando eles nesses projetos também. Então, tem o projeto dos meninos, que é o desenvolvimento de um produto de limpeza a partir dos ingredientes da tripla lavagem. Então, eles fizeram várias concentrações daquelas 3 etapas da tripla lavagem e desenvolveram um produto que foi eficaz, né, para remoção de glúten, sem precisar fazer as 3 etapas, porque todos os ingredientes já estão ali naquele produto, né? Então, tiveram um resultado bem positivo. Eles também testaram uma lavagem só com água, testaram a lavagem só com detergente e testaram a limpeza com esses ingredientes da tripla lavagem misturados, né, numa concentração já que eles estipularam, né? E conseguiram remover de forma bem mais satisfatória do que com o detergente. No detergente, eles ainda encontraram alguns positivos. Com esse produto desenvolvido, eles não encontraram mais glúten. Então, bem interessante o trabalho deles. Eles pretendem escrever um artigo, então, assim que eles escreverem, eu vou dar esse suporte para eles e provavelmente publicaremos também. E o segundo projeto é o projeto das meninas, que elas desenvolveram uma etapa enzimática antes da higienização. Então, por exemplo, né, a gente vai lá e lava a nossa louça com o detergente comum. Então, elas resolveram fazer uma etapa antes, que é uma etapa com as enzimas, né? Então, elas usaram a bromelina. A bromelina, ela é uma enzima que vem do abacaxi, né? Então, ela é muito fácil de encontrar e ela é muito fácil de ser extraída do abacaxi também. Então, elas usaram essa enzima e fizeram também várias concentrações de enzima e vários tempos também, né? E viram que com uma concentração bem baixa de enzima e por 15 minutos, a gente deixar esse utensílio, por exemplo, de molho, né, com essa solução enzimática, já se consegue fazer a remoção de forma bem mais satisfatória do que não fazer essa etapa. Então, elas também... agora elas estão indo para o Mostratec, que é uma feira que tem aqui no Rio Grande do Sul, e vão poder apresentar um pouco mais esse trabalho. E elas têm uma página no Instagram, que é o Descontaminação Cruzada, então quem quiser seguir, tá bem bacana o projeto delas. Elas, inclusive, têm um vídeo lá explicando como é que elas fizeram o trabalho. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá depois, pode passar. Então, o que a gente sempre fala, né? Dentro e fora das nossas casas, né, a gente precisa ter protocolos para remover esse glúten de superfícies e utensílios. Então, se a gente tiver esses protocolos, por exemplo, numa casa compartilhada, que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, né, a gente tendo esses protocolos, a gente consegue viver de uma forma mais tranquila, né? Então, quando a gente tem o diagnóstico, fazer a tripla lavagem nos nossos utensílios, né? E depois sempre fazer uma boa lavagem antes de usar. Quando a gente for usar, se tu compartilha utensílios, né? Aí é um pouco mais complicado, mas se tu puder ter os teus utensílios separados, né? Ou então ter utensílios que as pessoas vão usar com o glúten separados, né? E ter os teus à disposição. Então, essas são pequenas coisas que a gente pode ter de protocolos para melhorar a nossa segurança, né, dentro de casa. E nas cozinhas de serviços de alimentação, a mesma coisa, né? Então, se a gente tem um restaurante que quer nos fornecer, né, uma comida segura, eles também podem ter todos esses protocolos e, seguindo, né, esses protocolos, é possível a gente usar uma cozinha compartilhada, né, dentro de um serviço de alimentação também. Então, geralmente dentro do serviço de alimentação, né, eles fazem boas práticas de fabricação, tem as análises de
pontos críticos e perigo, né? Então, eles também podem usar esses métodos de limpeza efetivos, como a gente já viu, por exemplo, é mais comum a gente ver na indústria e no serviço de alimentação os detergentes enzimáticos, né? Então, já são boas opções para remover o glúten, e também seguir as legislações vigentes, né? Que a gente tem várias, né? E tem as leis de rotulagem, tem a lei de alérgenos, né? Então, seguir essas legislações também já traz mais segurança para a gente, né? E é isso, assim, a gente precisa cuidar também dentro de casa como que a gente vai administrar isso, né? Se é uma cozinha compartilhada, né, a gente separa os nossos utensílios, e se a gente for compartilhar, por exemplo, um forno, um micro-ondas, a gente pode ter protocolos também para isso, né? Por exemplo, onde eu trabalho, eu levo comida e eu uso um micro-ondas compartilhado, né? Então eu costumo usar ou papel toalha ou aqueles saquinhos de papel para colocar minha marmita e colocar no micro-ondas, né? Para ter uma barreira ali que já vai impedir, se algo tiver, né, dentro desse forno de micro-ondas cair. Então a gente pode fazer isso dentro da nossa casa também. Até porque a gente não vai ficar fazendo tripla lavagem o tempo inteiro, né? Então, a gente tendo esses pontos de atenção, fazendo uma boa lavagem, né, no geral dos nossos utensílios, a gente pode viver um pouco mais tranquilo. Pode passar. Então, eu trouxe um bônus aqui que saiu recentemente aqui no Rio Grande do Sul, atualização da portaria 78, que era uma portaria que complementa a RDC 216, que fala de boas práticas para serviços de alimentação. Então, agora nós temos a portaria 799, e dentro da portaria, né, ela tem tipo um checklist, né, que é complementar, né, a 216. Então, o restaurante que quer produzir alimentos de forma geral, ele precisa seguir a RDC 216, né, que fala das boas práticas. E aqui no Rio Grande do Sul, ele precisava seguir a 78, e agora ele tem que seguir a portaria 799. E dentro dessa portaria nova, eles colocaram toda uma parte que fala de produção de alimentos sem glúten. Pode passar. Então, eu trouxe rapidinho aqui só para mostrar para vocês. Então, a gente tem um item, né? Todo falando de produção de alimentos preparados sem glúten em serviços de alimentação. Então, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, a partir de março, aliás, né, de 2024, né, tem 180 dias para se regularizar. As empresas que produzem, né, sem glúten têm que seguir também essas etapas aqui dessa portaria. Então, isso já foi um avanço, né, porque a gente tem leis para a indústria, mas a gente não tem leis para serviços de alimentação, né? Então, aqui a gente já tem essa legislação, né, que ela é complementar a 216, e ela vai precisar ser seguida a partir de março de 2024. No dia 30 de setembro, né, nós temos um grupo aqui na faculdade, que é o Restrição Alimentar URGS, né, então a gente fez um grupo multidisciplinar, né, com a Faculdade de Direito, a Faculdade de Nutrição, e tem o pessoal também, servidores, né, da URGS, que são celíacos que participam. E no dia, a gente está fazendo encontros desde o início do ano, né, agora em setembro nós fizemos um encontro com o pessoal da Vigilância Sanitária, aqui do estado, e a Fernanda, que trabalha nessa parte lá, ela nos explicou bem todos esses pontos aqui, né, e como é que as empresas vão ter que fazer para se adequar. Então, eles estão bem preparados também para receber as dúvidas, né, de lugares que chegarem e tiverem dúvidas de como proceder, né, para poder continuar ou começar a produzir sem glúten. Então, ela ainda não é uma legislação perfeita, não é uma portaria perfeita, mas ela já vai nos trazer um pouco mais de segurança quando a gente chegar num lugar, né, e perguntar se eles fazem algo sem glúten, né? Então é bem bacana, é pioneira aqui no Brasil, né? Então
pode também servir de exemplo para outros estados. Pode passar. Então, algumas referências, pode passar. Então, como a Micheline comentou no início, né, a gente está fazendo essa campanha, né, eu já fiz os testes, né, mas a gente continua com a campanha. Nós gostaríamos de vender todos os números, né, porque foi uma campanha feita pela Associação de Celíacos aqui do Rio Grande do Sul. E a gente, né, pretende também apoiar outros projetos, né, então é sempre bom a gente ter esse dinheiro disponível para pesquisa. Então, quem quiser contribuir, a rifa custa R$20, pode só ler o QR Code, ou também tem o site ali da rifa digital, e pretendemos fazer o sorteio quando todos os números forem vendidos. Então, aqui eu comecei a campanha para minha pesquisa, né? Nós começamos a campanha para minha pesquisa, mas a gente também quer depois tentar auxiliar outras pesquisas aí que venham a aparecer, que é sempre importante, né? Pesquisas para nossa área. Eu não coloquei aqui na apresentação, porque acabei me esquecendo, mas aqui no Rio Grande do Sul também, na Faculdade de Nutrição, nós fizemos um manual de boas práticas para serviços de alimentação sem glúten. Então, é um material pioneiro aqui no país também. Se vocês quiserem fazer o download, é gratuito, é só pesquisar ali no Lume da URGS. Eu posso passar depois aqui no chat o link para vocês, mas ele está disponível de forma gratuita. E ali tem todas essa lista de verificação, né, nós colocamos lá para quem quiser produzir sem glúten, poder já fazer um checklist ali e poder avaliar, né, os riscos, onde estão esses riscos de contaminação, né, para poder fazer um produto seguro para nós celíacos. Então, depois eu passo o link, eu acabei esquecendo de botar aqui na apresentação. Pode passar. Acho que é isso. É isso. Obrigada, gente. Deixei os contatos. E também sigam a página da Celbra RS, a Celbra RS no Instagram, que lá também tem bastante conteúdo.